Gasolina no governo Bolsonaro, de janeiro de 2019 até abril de 22, ela subiu 70%, 69,8%. Esse é o aumento da gasolina no governo Bolsonaro. E vem desde o início do seu governo. Esses aumentos denunciados diversas vezes por todas as lideranças da oposição, por diversos deputados, dizendo que o governo era o responsável. Quando ele mudou o primeiro presidente da Petrobras, o coronel, um militar, aliado seu de Forças Armadas, a oposição veio aqui dizendo que ele podia fazer isso, apesar da grita do mercado e de setores da imprensa dizendo que não. E nós dissemos, porque é uma empresa pública, nacional, do nosso povo, mas ali nós também denunciamos que não adianta mudar ministro, não adianta mudar presidente da Petrobras, se não mudar a política. Mudou a política de preço? Não mudou a política de preço. Continuou aumentando o preço da gasolina, do gás, do diesel, de tudo. Aliás, não foi só dos combustíveis. O preço da energia, o preço dos alimentos, do arroz, do feijão, do tomate, o quilo da abobrinha, essa semana numa feira em Guarulhos, lá no Picanço, está R$20. Do pimentão, R$18. Nem se quiser fazer churrasco de alface dá, porque o alface está 5 conto o pé. Esse é o resultado do governo Bolsonaro. E a oposição denunciou. E olha só, estão dizendo que o problema é a guerra. A desculpa é a guerra. A desculpa para tentar aprovar aqui, deputado Vone, líder da oposição, para tentar votar aqui a autorização da mineração nas terras indígenas, era a guerra. Mas olha só, do início da guerra na Ucrânia, aumentou somente 9,8%. Então o problema é outro. O problema não é só a conjuntura internacional conflituosa, preocupante, mundialmente, que também tem reflexos aqui, mas a responsabilidade é do presidente. Presidente covarde, mentiroso, que não assume a sua responsabilidade e fica brincando com o povo. Ele mandou um projeto para cá, o ano passado, também tratando do ICMS, transferindo a responsabilidade deles para os governadores e dizendo que ia resolver. Nós votamos favorável, mas dissemos, não vai resolver o problema. Não resolveu o problema, porque a questão central é a submissão, é a cabeça baixa, é a traição ao povo brasileiro e a defesa dos interesses internacionais. Não é à toa que ele bate continência para a bandeira norte-americana. Do lucro que a Petrobras vai distribuir até o momento, em 2022, vai ser distribuído agora já em junho, de 85 bilhões, senhoras e senhores, deputado Bira, 38 bilhões vão para os Estados Unidos, 38 bilhões, mais 18 bilhões vão para empresários brasileiros, que vão continuar ganhando, mesmo esse projeto sendo aprovado. Somente 36 bilhões retorna aos cofres públicos, 36 bilhões, então os privados ganham mais, os estrangeiros ganham mais e o povo brasileiro ganha menos. Ora, tem alguma coisa errada, totalmente errado. E o que é que está errado? A política do governo. Porque nós aqui não aprovamos, e tem destaque nesse sentido, defendido pelos partidos de oposição, e é importante dizer que o diálogo foi profundo, deputado André, deputado Reginaldo, deputado Afonso Florencio, nosso líder da bancada, deputado Renildo, deputada Sâmia, para que a gente chegasse numa posição comum. O nosso sentimento e a nossa opinião é de que esse projeto é mais uma falácia, é mais um fake news do presidente, porque não vai resolver o problema. É simplesmente para colocar uma fumaça, para dizer, eu estou tentando. Não está tentando nada, porque quem tem a caneta na mão é o presidente. Se quiser, ele faz. Não faz porque não quer, porque como ele disse,
é melhor comprar fuzil do que comprar feijão. Porque ele não sabe, não vive, fica gastando milhões nos cartões corporativos e não está indo no mercado comprar o feijão, ou comprar o quilo de arroz, ou comprar uma lata de óleo. E tudo isso tem impacto no combustível. Aqui, nós vamos votar esse projeto, fazendo as nossas críticas, dizendo claramente que está errado e que tem uma agressão aos governos estaduais, aos municípios, que seguraram contra a vontade do presidente, trabalharam, fizeram acontecer uma política pública de prevenção, de fiscalização, de controle, de vacina ao povo brasileiro durante a pandemia. Quem atuou lá na ponta, deputado Bacelar, líder do PV, foi justamente os municípios. Foram os municípios, foram os estados, que o governo simplesmente largou a mão. E agora o presidente vem e agride os estados e os municípios, dizendo que simplesmente vão ter uma receita cortada de imediato. Como é que se planeja uma política pública? No meio do ano, no meio do exercício orçamentário, dizendo que a partir de amanhã vocês vão ter uma perda significativa no orçamento. Ora, os estados e o governo Bolsonaro quer fazer política com o pires alheio, com o dinheiro alheio, não com o dinheiro público federal, porque o dinheiro público federal ele faz outras coisas, para atender seus amigos, seus aliados, seus compadrios, numa política paroquial. Vai fazer benesse com o dinheiro alheio, tirando dos estados e dos municípios, comprometendo a prestação do serviço. Quem vai sofrer é o povo. Por isso que nós queremos também, na outra ponta, a taxação, porque se nós vamos aprovar que esses serviços e itens, combustíveis, telecomunicações, transporte, energia, são essenciais, e nós consideramos que são, por que então não tem taxação sobre o lucro apurado da exploração desses serviços? Ora, nós vamos tirar do povo, dizer para o povo que nós abaixamos, e não vai abaixar, mas vai ter uma economia, uma diminuição da arrecadação. Porém, na outra ponta, quem está ganhando bilhões, como eu falei dos norte-americanos, que vão ganhar 38 bilhões do lucro da Petrobras até esse mês, somente em 2022, por que eles não são taxados? Seus lucros e dividendos. Em outros países, inclusive os Estados Unidos, que ele bate continência, ou na Europa, tem taxação de lucros e dividendos da receita. Aqui não, a gente faz uma política tributária em cima do consumo. Nós estamos aqui denunciando e apresentando alternativa. E fica aqui o convite a todos os colegas, deputados e deputadas. Venham conosco. Se querem justiça social, se querem dar um recado justo para a sociedade, aprovem essa emenda. Aprove a emenda de tributação sobre a exportação de petróleo bruto. Por que não? Por que não? A gente exporta nosso petróleo bruto e também importamos combustíveis refinados, uma parte. Por que então a gente não faz a taxação, como também nós estamos propondo? Então, colegas, está feito o convite. Tem uma emenda importante, sugerida, construída pela bancada do PDT, que também foi apresentado um destaque, que na bomba de combustível, que no preço da energia e dos demais serviços, o desconto será efetivo do tamanho do desconto tributário do ICMS. Se o ICMS em determinado estado reduziu 10%, é 10% que a gasolina tem que reduzir na bomba. Se reduziu 20%, se reduziu 13%, como em alguns estados de 30% para 17%, que reduz a 13% na bomba. Ora, se vocês querem abaixar o combustível, vamos aprovar essa emenda. Um destaque construído pelo PDT, mas que também foi apresentado aqui pela bancada do PT. Mas é consenso, uma construção de toda a oposição. Porque nós queremos o reflexo na ponta, efetivo. Não venha com desculpa não depois, presidente. A sua máscara vai cair. E o voto nosso é para justamente tirar sua máscara e revelar sua incompetência, a sua maldade, a sua crueldade, a sua política traiçoeira com interesse nacional, com a nossa população, e que leva o povo à fome, à miséria. Quem comprou um carro lá atrás, hoje deixa na garagem, se não vender o carro, e vai a pé,
porque não consegue pôr gasolina. Pessoas que tiveram pela primeira vez uma energia elétrica em sua casa, e também em geral, tantas outras, deixa a luz apagada da sala, da cozinha e do quarto, porque não querem gastar energia que não consegue pagar. Por isso que nós vamos aqui votar para desmascarar o presidente, mas deixando clara a nossa posição política. E se aqueles que votam favorável, defendendo a política do presidente, votem nos nossos destaques, porque esse sim, lá na ponta, vai fazer justiça social, justiça tributária e pode ali reduzir o preço. Nos cabe aqui desvendar o que está acontecendo com a política de preços dos combustíveis. Nos cabe aqui dizer que é uma política de preços com paridade internacional que é determinada pelo Conselho de Administração, e isso foi dito pelo próprio presidente da República, que a política de preços era determinada pelo Conselho de Administração. E que tem a maioria do Conselho de Administração? O presidente da República. É quem indica, é o governo quem indica a maioria dos membros do Conselho de Administração. O governo poderia mudar a política de preços, que hoje penaliza de forma tão cruel o povo brasileiro. Só para se ter uma ideia, em 2021, nós tivemos 63,4 bilhões em dividendos, mas os consumidores tiveram um aumento, uma inflação acumulada de 47% no preço da gasolina, 46% no diesel e 36% no gás. Nós estamos aqui com a política de preços imposta por este governo que favorece os investidores. 45% são estrangeiros que estão sangrando o país para oferir os seus lucros. Nós tivemos mais de 40 bilhões de dividendos no primeiro trimestre de 2022. E o governo o que é que faz? Busca privatizar as refinarias. Disse que iria privatizar 8 refinarias. Em verdade, não conseguiu privatizar todas. Mas ao privatizar as refinarias, ele estabelece uma condição de exportar o petróleo cru e comprar o petróleo derivado. Ou seja, nós estamos com mais de 20%, quase 30% do petróleo ou do diesel ou do combustível necessário para abastecer o mercado interno vindo de fora, sendo importado. E o que faz o presidente ou o ministro das Minas e Energias? Esse ministro sexista, com declarações sexistas, esse ministro que diz que a prioridade é privatizar a Petrobras. A prioridade deveria ser colocar a Petrobras a serviço do povo brasileiro. A Petrobras paga mais dividendos do que investe nesse momento. Privatizou a refinaria na Bahia, ou seja, na Bahia, dizendo que iria diminuir o preço, e é o combustível mais caro com a refinaria privatizada a preço de banana. Por isso... Senhor presidente, senhoras e senhores deputados, nós estamos assistindo a um filme já conhecido. Vivemos uma situação semelhante em 2021. O presidente enviou para cá um projeto para reduzir impostos, para baixar o preço dos combustíveis. Naquela época fizemos o debate, achamos que devíamos votar a favor para mostrar que era uma notícia falsa, que o presidente não estava enfrentando o problema real. Hoje a história se repete, mais de um ano se passou, os preços do diesel, do gás de cozinha e da gasolina dispararam cada vez mais e o presidente repete a mesma munganga. O presidente repete a mesma história. Diz que precisa baixar o ICMS para reduzir o preço do diesel, do gás de cozinha e da gasolina, quando nós sabemos que o problema não é esse. Em 2021, o argumento era que baixaria 60 centavos no preço dos combustíveis. E o presidente passou pelo vexame, pela situação ridícula de, na mesma noite em que se pretendeu baixar em 60 centavos o preço dos combustíveis, ser autorizado um aumento de R$ 1,32 na mesma noite. O preço
da gasolina, sobre o qual os estados recolhem o ICMS, está congelado em valores de dezembro de 21, mas os preços continuam aumentando. Se zerou PIS e COFINS sobre o óleo diesel, e o diesel agora está aumentando mais do que a gasolina. É claro que todos sabemos que o que está elevando os preços é a dolarização do barril de petróleo. O Brasil produz o barril de petróleo por menos de 40 dólares. No mercado internacional ele custa mais de 100 já. O preço dos derivados de petróleo devia ser uma composição de 85% do nosso petróleo, que é refinado e usado no Brasil, e 15% que é importado. Essa teria que ser a composição dos preços. E nós agora enfrentamos o mesmo dilema. Parte da oposição é favorável de que votemos contra. É a nossa opinião, é a nossa posição. Uma outra parte faz a seguinte reflexão: restam 4 meses até a eleição. Nós vamos dar a Bolsonaro a narrativa de que não baixou os preços porque o Congresso não aprovou o seu projeto. E prevalece a opinião de que não devemos dar a ele essa narrativa. Vamos mostrar que isso é falso, que os preços continuarão aumentando, e a resposta ele vai receber em 2 de outubro do povo brasileiro.